Como criar uma máquina virtual? Fala Cyber, nessa aula eu vou te mostrar como criar um ambiente seguro e isolado em uma máquina virtual. Então, na área de segurança, na área de investigação, é muito importante você ter um ambiente para testar, para errar à vontade. Na área de segurança, principalmente, um erro pode custar muito caro. Mas, se você tem um ambiente de testes, você pode instalar o que você quiser, baixar o que você quiser, fazer validações, errar à vontade, porque não afeta a sua máquina principal. E esse é um dos grandes privilégios e uma das grandes vantagens de uma máquina virtual, de uma VM, conhecida também como Virtual Machine. Então, essa aqui é a melhor representação de uma máquina virtual. Lembrando que a gente sempre utiliza o mesmo hardware, então você pode ter quantos sistemas operacionais você quiser dentro do seu computador. É claro que respeitando ali a sua capacidade. Por exemplo, a minha máquina. Graças a Deus hoje eu tenho uma máquina potente. Mas quando eu tinha uma máquina mais fraca, inferior, ela não aguentava muito. Então ela ficava travando. Então vamos lá. Aqui você vai entender na prática. Você vai sentir também, inclusive, quando você instalar a sua primeira máquina virtual aí. Essa aqui é a melhor representação porque a gente tem um hardware, então seriam os componentes do nosso computador, que dentro dele a gente vai ter um sistema operacional, que pode ser o Windows ou Linux, a gente vai ter um software de virtualização que vai poder nos permitir instalar, se eu quero, por exemplo, o Linux, se eu quero o Windows, dá até para instalar Android, sim, tem um sistema chamado BlueStacks, que é esse aqui, ó. Você consegue instalar e emular, inclusive muita gente utiliza para fazer jogos. Então você consegue emular, até salvo aí aproveitando, né, nessa aula já não estava no escopo, mas para quem gosta de jogar, cadê a parte de imagens? Nem tem mais aqui, ó, imagens. E aí, olha só, dentro do seu computador você roda jogos, Play Store, é como se você tivesse realmente um Android. Lembrando, voltando aqui na representação, respeitando aqui a sua capacidade, porque imagina que um computador que não é tão bom. O meu, por exemplo, ele é um computador bom, porém eu uso agora um software de gravação, no qual eu estou gravando essa aula para você, e ele já é um pouco pesado. Já tem o software aqui também de renderização do microfone, para ficar um pouquinho melhor o áudio, tirar ruído e outras coisas mais. Então ele já pesa um pouco mais. Se eu rodar junto com uma máquina virtual, ele aguenta. Só que se eu rodar, imagina, com duas máquinas virtuais, aí ele vai começar a travar. Então, claro que se for um belo do computador potente, eu poderia rodar 3, 4 máquinas virtuais e seria, então, essa segunda representação aqui, ó. Isso aqui é uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual. Então o cara está rodando o Windows, dentro do Windows ele está rodando outro Windows, dentro do outro Windows ele está rodando outro Windows, entende? Então, lembrando, tudo depende da capacidade do seu computador, mas não tem limite. Você fica à vontade porque você pode utilizar ao seu bel prazer. Lembrando que a gente pode instalar o Windows, o Linux, o macOS, o sistema que a gente quiser, basta a gente ter a imagem para instalar. A gente já vai chegar lá também. Dito isso, você já sabe agora o que é uma máquina virtual. É um sistema dentro de um outro sistema. Essa aqui é a melhor representação. E eu quero te dar daqui a pouquinho já como que você vai baixar o Windows 10. Para nós começarmos, lembrando, hoje, graças a Deus, eu tenho a capacidade de ter um outro notebook. Então eu tenho inclusive um aqui do meu lado, que eu uso para testes, algumas coisas mais. Há uns anos atrás, eu só utilizava um computador. Então, hoje, 80% do que eu sei foi graças, também é claro, a testes, estudos, mas a máquina virtual. Porque não dá para você ficar testando tudo que você precisa testar, principalmente em segurança da informação, no seu próprio computador. Então você não é nem doido, né, de pegar, entrar na Dark Web, eu entrava muito em fóruns, a gente vai ter vídeo aqui no canal sobre isso. E aí, era a máquina virtual. Porque na máquina virtual, então a representação aqui, ó, esse aqui é o computador, imagine que esse aqui é o computador legítimo. Esse aqui você pode apagar o System32, que vai realmente dar um bug no sistema, vai ficar tudo travado. Mas é só você fechar, abrir de novo, ou subir uma nova aba, uma nova máquina virtual, ele vai voltar zerado. Ou seja, ele não afeta a sua máquina principal. Dito isso, eu não tinha outro computador para testar, eu testava tudo na minha própria máquina, só que é claro, no ambiente isolado. É muito utilizado, e aí a galera usa muito para sandbox. O que seria uma sandbox, Antônio? Exatamente esse conceito de um ambiente isolado, tá? Inclusive o próprio Windows, a partir do 11, ele tem essa opção de você ter uma máquina virtual, ele foi chamado de Windows Sandbox, tá? Mas é só o Windows 11 Pro, então a gente não vai nem falar dele porque pouca gente vai ter, então vamos falar no geral, que qualquer um pode conseguir criar a sua própria máquina, tá? Dito isso, vamos lá. Então eu já tenho aqui a imagem ISO do Windows 10,
que é essa imagem ISO, Antônio? É a imagem para que nós possamos instalar, lembrando que essa aqui é uma imagem oficial, então é do próprio Windows. Eu vou clicar até para baixar aqui, ó. Ele já baixou. Eu vou abrir esse arquivo que foi nos entregue, enquanto eu vou te explicando algumas coisas. Por que a gente vai precisar desse arquivo ISO? Lembrando, é o original. Então, se você instalar sem o código de validação, ele vai ficar aparecendo aquela mensaginha chata lá. Você precisa ativar o seu Windows, mas ele funciona normalmente, tá? E aí eu vou clicar em aceitar, você pode aceitar. A gente vai baixar. Antônio, como é que você encontrou essa tela? Você só vai colocar aqui, ó, baixar o Windows 10. Joga no Google, baixar o Windows 10. É o primeiro site da Microsoft. Baixar a imagem de disco do Windows 10. Arquivo ISO. E aí, você vai se deparar exatamente na tela na qual eu estava, que é o baixar agora. E aí, ó, você não vai deixar atualizar o computador, a gente vai criar uma mídia de instalação. Então, arquivo ISO. Aí ele vai pegar as configurações do meu próprio computador, eu posso deixar. Se eu quisesse outra versão, né, uma outra arquitetura, aí eu escolheria 32 bits, 64, ambas, uma outra linguagem. Eu vou deixar para usar as mesmas configurações do computador. Recomendo que você deixe também. Clique em avançar e aqui que está o segredo. Você vai colocar para arquivo ISO, tá? Ele vai gerar um arquivo como se fosse de CD. É um arquivo ISO, tá? Para DVD mesmo. E aí, pode clicar em avançar. Eu já fiz isso para ganhar um tempo. Ele vai fazer um download um pouco pesado. Dependendo da sua qualidade de internet, demora um pouco mais ou um pouco menos. E aí, você vai ter um arquivo. Esse arquivo você deixa aí no seu computador, tá? Deixa ele bonitinho aí. O que nós vamos fazer agora? Você vai baixar esse arquivo aqui, um software chamado VirtualBox. Existem outros, tá? Por exemplo, VMware, Workstation e alguns outros. O VMware, alguns são pagos, outros grátis. Ele é exatamente para virtualização também, tá? Ó que legal, Workstation da VMware é gratuito para uso comercial. Olha lá, criando máquina virtual. Então eles são arquivos, softwares exatamente para criação de máquina virtual. Eu vou pegar o VirtualBox, eu gosto bastante dele, ele é grátis também. Você vai baixar no site oficial, então o VirtualBox vem nesse primeiro site, baixa e instala. Então baixou, instalou, eu já tenho, tá? Então se você tem macOS, baixa para macOS, se você tem Linux, você vai baixar para Linux. E eu vou baixar para Windows, se for o Windows, né, no seu caso, na maioria das vezes é. Antônio, como assim você usa o Windows? Muita gente me fala, né? Gente, eu uso o Kali virtualizado. Então, deixa eu abrir meu VirtualBox aqui para você ver, ó. A tela, depois que você instala, é essa aqui, ó. Então, aqui dentro, eu já tenho o Kali instalado. Se eu quiser, eu clico 2 vezes. Inclusive, vai ter uma aula aqui, 2026, atualizado, de como instalar o Kali em uma máquina virtual. Por isso é importante você seguir esse passo a passo, porque aí você já vai ter o VirtualBox na sua máquina. Tendo o VirtualBox na sua máquina, a gente vai lá e instala o Kali, tá? Mas o primeiro passo é ter o VirtualBox. Eu já vou agora te dar uns passos para você pelo menos instalar também o Windows 10. Tá? Não só vou falar para você, ó, baixa o VirtualBox que vai estar uma opção para você virtualizar. A gente vai instalar juntos aqui o Windows 10. Aqui, ó, já tenho aqui o Kali virtualizado. Principalmente pela compatibilidade, o Windows acaba me servindo muito bem. Então, software de edição de vídeo, software de gravação como esse que eu estou gravando agora, softwares para análises, eu uso bastante para investigação, coisa que o Kali Linux, ele não tem essa compatibilidade. A gente utiliza para outros meios, outras coisas, tá? Para testes, para investigação também a gente vai utilizar o CMD, que seria o terminal deles, né? Do próprio Kali, não é o CMD, é o terminal, né? Corrigindo aqui, a pessoa falou, pô, falou CMD. Mas, então, eu gosto bastante de utilizar virtualizado. Lembrando, tudo vai da capacidade da sua máquina. Se a sua for boa, melhor ainda. Outra coisa, antes de mais nada, para criar uma máquina virtual, você vai baixar e vai instalar o VirtualBox. Se você instalar e não der um erro, grande chance de funcionar de primeira. Se você quiser validar na sua máquina se ela é acessível, você pode apertar o Windows mais R, aperta o Windows mais R, você vai digitar o seguinte, ó, Optional Features, do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Vou até, qualquer coisa você dá uma pausa, um zoom, Optional Features. Eu vou abrir aqui, olha lá, ó, do jeito que tá aqui, ó, Optional Features. São algumas opções aqui a mais, eu vou dar um OK. A tela que vai abrir é essa. A minha máquina, ela já tem a virtualização ativa por padrão, tá? No seu caso,
Se na hora da instalação do VirtualBox der qualquer tipo de erro, geralmente ele começa com 0x alguma coisa na frente. Essa é boa, né? Mas ele vai começar assim, ó, 0x e um código. Como é que eu faço para corrigir esse código de erro, Antônio? Você vai buscar esse código de erro no Google para ver qual que é o erro que está dando. Tipo, ó, falha tal, pode... Eu até chutei, mas ele deu. Existe um erro exatamente assim. E aí, VirtualBox. Você pode até escrever especificamente. Olha, deu esse erro aqui, ó, como corrigir o erro do VirtualBox. Então ele tem um erro na frente. Na maioria das vezes, 90% das vezes, é só erro na virtualização. Então, abrindo esse Optional Filters que eu estou te falando, que a gente está nele aqui agora, descendo um pouquinho, você vai ter essa opção aqui, ó. Deixa eu achar. Plataforma de máquina virtual. Tá vendo? Ó? Às vezes, você ativando isso aqui, ele já resolve. Plataforma de máquina virtual. Aí você pode colocar até um a mais aqui, a plataforma do Hypervisor do Windows. E aí dá um OK e reinicia a sua máquina, porque ele só vai funcionar, inclusive acho que depois que ele dá o OK, ele já vai pedir a reinicialização automática, tá? Ele só vai funcionar se você reiniciar a máquina. Ativou, na maioria das vezes, quando ele dá erro, é isso, tá? Se mesmo assim ele não funcionar, aí é porque geralmente é na BIOS. Então você vai ter que, aí é um pouco mais trabalhoso, mas você vai ter que jogar no Google, ativar virtualização na BIOS. Recomendo que na frente aqui você jogue o modelo do seu dispositivo, tá? Então se o seu computador ele é ASUS, você vai jogar aqui, ó, eles até deixam AMD, Gigabyte, Dell. Eu vou clicar aqui no Dell. Olha lá, ativando o suporte à virtualização no Dell Latitude, porque geralmente está desativado. Antônio, é necessário? Nos mais novos, não. Então, a maioria dos computadores mais novos, 2024 para cá, 2023 também, ele já vem virtualização ativa por padrão, você não vai precisar mexer em nada. Clicou para instalar, instalou o VirtualBox e ele, ó, lindo, vai rodar. Só que em alguns casos, dependendo da marca, dependendo do ano, pode ser que ele dê erro, tá? Então já matamos todos os erros. Todos os erros, porque se ele der o código de erro, você já sabe buscar. Se ele der algum erro de virtualização, duas formas, ou ativa nessa opção que eu acabei de te mostrar, Optional Features, ou você ativa na BIOS. Como Antônio, muda de modelo para modelo, então você procura ativar a virtualização na BIOS com o modelo do seu computador na frente. E aí você vai exatamente saber como ativar a virtualização no seu computador, tá? Geralmente você vai ter que reiniciar o PC, o próprio IA já ajudou aqui, ó, dar um F12 ou um Dell e ativar por lá. Mas é bem tranquilo. E aí você, é uma vez só também. Ativou, o resto da vida já está ativo, você pode utilizar à vontade, tá? Vamos lá. Então a gente já tem o nosso arquivo ISO baixado, que você já deixou salvo aí. Você já tem baixado e instalado o VirtualBox. É só isso que a gente precisa para fazer rodar a nossa virtualização, tá? O que eu vou fazer aqui agora? O Kali Linux, a gente não vai falar sobre ele nesse momento, a gente vai falar sobre como instalar uma máquina virtual com Windows. Vai ter uma aula específica só para o Kali Linux, que é muito mais fácil ainda, tá? Você só precisa ter o VirtualBox instalado. Nós vamos fazer o seguinte, você vai clicar em novo, você vai dar um nome para sua máquina, então Windows Testes, ou Windows Estudos, vai colocar Estudos Foco. Na pasta, você vai deixar essa padrão, você pode escolher uma outra pasta, mas aqui é o arquivo de instalação do próprio VirtualBox, não mexe. Antônio, não quero mexer, não mexe, tá? Tranquilo. Lembra da imagem que a gente baixou lá, que eu falei para você criar? Imagem ISO? É agora, ó. Você vai clicar aqui para escolher, e aí você vai clicar em outro, e vai escolher onde ela tá. Por exemplo, eu já tenho uma baixada aqui do Windows 10, tipo de uma versão que o Windows já disponibilizava para nós. Então era uma edição que no site oficial deles é legal você sempre estar vendo que eles sempre estão disponibilizando, tá? Você pode até baixar o Windows 11, se eu não me engano, tudo do site oficial, ó, baixar o Windows 11, várias edições, você pode escolher, olha só que legal, nesse caso agora ele tá a várias edições para o 64. Antônio, eu quero o Windows, então é isso, não tem segredo, tá? Eu quero instalar o Windows 10, você procura por download Windows 10 ISO, quero Windows 11, download Windows 11 ISO. Recomendo que sempre baixe do site oficial por garantia, né, por segurança, para não ter nada de errado aí. Eu vou clicar para abrir e olha só, você escolheu o ISO, tudo mais. A gente vai adicionar essa opção aqui, ó, pular instalação desassistida. Deixa eu ver uma coisa aqui, importante. É o Windows, é isso mesmo, a gente vai pular instalação desassistida.
a gente não vai precisar, clico para finalizar e nós vamos clicar 2 vezes para abrir. Ele já vai começar ligando o VM e ele já vai ler. Olha lá, eu posso fechar e ele já vai começar a instalação. Esse passo aqui já está funcionando, é isso. Agora, olha lá, ó, já começou a rodar o Windows. Parabéns, você tem a sua primeira máquina virtualizada, você tem o seu primeiro Windows dentro do seu Windows. Então, olha só, eu rodo o Windows, ó. Aqui atrás é um Windows, tá? E eu vou instalar agora um outro Windows dentro aqui, ó. Posso escolher a linguagem, português e tudo mais. Vou deixar do jeito que tá, só por exemplo, depois eu vou fechar. Next, instalar agora. Quando eu colocar para instalar agora, é só aguardar e ele vai instalar o Windows para mim, tá? Lembra que eu falei do produto daqui? Ele vai pedir, vou colocar que eu não tenho, se você não tiver, se você tiver, você geralmente tem a chave, né? Se você não tiver, você coloca que não tem e não tem problema. Só vai ficar, você não vai poder, é um pouco limitado, você não vai poder trocar o plano de fundo, mas você consegue utilizar normalmente. E aí você vai escolher a versão que você quer. O Windows 10, eles tem várias versões, né? Home, Pro e tudo mais. Dependendo da hora que você baixar lá no site, às vezes você só vai ter 2. Mas aí você pode escolher, clica para Next e manda instalar, tá? Aceita e instala. Next, ele vai começar a instalar. Pronto, é isso. O vídeo acabou aqui. Se acabasse agora, você já teria sua máquina virtual mesmo assim, tá? Então, parabéns, você tem a sua máquina virtual instalada. Eu vou fechar só para te mostrar uma coisa importante. Aqui, ó, isso é maravilhoso, gente, porque aí ele já está isolado. Aqui você obviamente não vai ter compartilhado pasta, a gente nem vai falar sobre isso, ó, mas não recomendo que você faça, principalmente para testes. Essa parte é muito importante. Para testes de segurança, a gente geralmente não configura pasta compartilhada. Por quê? A ideia é o quê? Que seja um ambiente isolado, certo? Se ele é um ambiente isolado, ele não pode ter comunicação com o meu computador. Ele tem que estar isolado. Agora, se eu configuro uma pasta compartilhada, agora é um problema, porque aí esse computador ele tem uma pasta compartilhada com o meu computador. Imagina que, sei lá, Deus me livre, você está baixando alguma coisa, testou, é um vírus, e esse vírus ele então tem uma opção para se autocopiar para dentro da sua máquina. Ou seja, por isso que ele é isolado, tá? Então não recomendo que mexa por enquanto. Em outro momento a gente pode falar só sobre pastas compartilhadas, transferências bidirecionais, convidado, arrastar e soltar, que são bastante úteis, principalmente para quando você quer usar para alguma outra coisa que não vai envolver testes de segurança. Aí você arrasta daqui para cá para dentro, arquivos e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, não mexe nessas partes, tá? Instalou, maravilha. Eu vou fechar, por quê? Uma coisa importante, Antônio, tô sentindo que tá meio travando, tá meio lenta a minha máquina. Botão direito na sua máquina, configurações. Agora é muito importante, ó. Você tá vendo que a memória, por que a gente deixou a instalação desassistida? Então a gente já não configurou do início, dava para configurar, mas não é necessário. A gente pode aumentar, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui meu computador ele é de 32 GB. Então, eu posso, até aqui ele deixa, olha lá, ele mostra o verdinho, ó. Até 22 tudo bem, agora aqui já não é, ó, não é muito, ele até mostra aqui, inválida detectada, ele nem deixa, nem é recomendado, ele nem deixa eu seguir. Geralmente, tá, eu recomendo 8 no mínimo. Então, Antônio, meu computador é de 8 GB, aí obviamente você não vai usar os 8, ele nem vai deixar na verdade, você usa 4, pro Windows, você sabe que o Windows ele é meio pesado, então, se o seu computador é de 16 GB, no mínimo 7, tá? Menos que isso, gente, vai ficar ruim. Eu já testei 7 aqui, ó, 7.000. Então são 7 GB, né? Então, no mínimo 7, para ficar legal, tá? Porque ninguém merece o computador travando. A partir aí fica à vontade. Se o seu computador é de 64 GB, mais que 7 é sucesso. Então, no mínimo para não ficar ruim, 7. Eu tinha até falado 8, porque eu gosto. Toda vez que eu instalo, eu jogo com 8 aqui, ó. E maravilha. Nunca me deu problema, sempre funciona normal. E aí você pode aumentar mais coisas. Processador, você quer usar 2, 3 CPUs. Não precisa, tá? Aceleração, você quer melhorado, padrão. Geralmente eu nunca mexo nessas partes. Eu só mexo mesmo na parte aqui, no máximo no armazenamento, quando eu quero aumentar, mas nunca foi necessário também. Porque eu não utilizo para guardar arquivos. Tipo, a gente geralmente precisa, você não ficar guardando arquivos lá dentro. Você usa para testes, instalação de algum arquivo ou outro, software ou outro, e no máximo é isso, tá? Beleza, galera? É isso. É isso que você precisa saber sobre virtualização. Opa, eu nem salvei.
Então eu vou voltar aqui, ó, eu jogo para 8, ok. E aí eu posso até rodar, até melhor, porque ele vai instalar um pouquinho mais rápido. Porque, ou seja, ele vai alocar um espaço da minha memória RAM para executar de maneira mais rápida a nossa máquina virtual, tá? Então é isso que eu tinha falado, lembra? Os 32 GB da minha máquina, ele está alocado aqui. Então eu consigo, olha, rodar um Windows, consigo rodar um Kali. Nossa, agora vai dar uma pesadinha, porque eu estou rodando meu software de gravação, ele já é um pouco pesado. Mas olha, e aí imagina que eu instalasse um macOS aqui, instalasse um BlueStacks da vida. Aí então eu estou rodando um Linux ou outras versões do Linux. Então eu poderia ter quantas máquinas eu quisesse. Aqui está rodando Linux, aqui está rodando Windows. E aí eu posso fazer, que geralmente a galera de segurança gosta, né? Fazer o atacante e o Red Team e o Blue Team. Então esse cara aqui ataca, esse cara aqui se defende, a gente vê. Então você tem duas máquinas aqui e pode ter quantas você quiser. É claro que uma hora ou outra vai ficar um pouquinho lento, vai ficar um pouquinho travando, tá? Até por conta de... a gente tem um limite. Então a minha máquina é 32 GB. Então imagine que aqui eu estou usando 4, aqui mais 8 já dá 12. Sobra um espacinho. Mas, aí eu rodo mais uma que tem mais 8. Então, você entendeu o conceito, beleza? Deixa eu fechar aqui. E é isso, galera. Máquina virtual instalada. Aqui não tem segredo, né? Então, quando você compra o Windows, a primeira coisa que você faz é a instalação dele. Você vai colocar um e-mail, vai colocar uma senha, configurar básico padrão. Esse é o conceito de máquina virtual. Meus parabéns. Você já tem aqui, ó. Conheço pessoas que tem um monte aqui, esse aqui é lotado. Então tem versão do Kali de 2024, 2025, tem o Linux Fedora, tem o Linux Ubuntu, tem o Linux Parrot, várias outras versões. Então o cara tem várias versões de Windows, de Linux, você pode ter também, tá? Detalhe, aí você não precisa rodar igual eu rodei aqui os dois de uma vez. Pode rodar esse, maravilha. Agora eu vou pro outro, aí vai pro outro, mas você já tem aqui do lado esquerdo, tá bom? Não tem segredo. Comenta aqui o que você acha, se era fácil, difícil. Conseguiu instalar com sucesso? Comenta aqui também para que outras pessoas vejam. Olha, deu certo, vou seguir esse tutorial. Beleza, galera? Não tem segredo. Boas análises. Você tem agora na sua máquina uma máquina virtual instalada com sucesso. Espero que não dê nenhum erro. Lembrando, em último caso, em último de todos os casos, pô, Antônio, eu vi todas as versões de erro, procurei, fui na BIOS, ativei a virtualização ou não encontrei a virtualização porque tem computador que não tem, tá? Então, se em último caso você não conseguiu instalar por falta de virtualização, às vezes é o notebook. Infelizmente, já vi caso que o notebook não tinha adaptação para virtualização de fato. Então, a pessoa, aí nesse caso, é raro, mas aí ela teve que comprar outro notebook, tá? É isso. Espero que tenha curtido. Tamo junto e até as próximas aulas.